Bom dia, aqui é o Guilherme Unger, o seu consultor de empresas. Essa semana, muitas pessoas me perguntaram sobre preço, tá? E eu percebi que é um tema que tem afligido aí, que pode estar te afligindo, né? Que afligiu muitos empresários essa semana. E aí, para falar de preço, todo mundo me procurando para Guilherme, me dá uma fórmula de preço, essa forma que eu calculo meu preço está certa, essa margem está boa, está ruim, todo mundo muito preocupado com os números, tá? E os números de preço são um dos pontos mais importantes, tá? Mas não é o único ponto a gente se preocupar. O primeiro ponto é a gente entender o que nós queremos com esse preço, tá? Qual é o nosso objetivo. O preço, antes de mais nada, ele é uma estratégia de negócio. Então, qual que é a nossa estratégia com o preço? A minha estratégia é conquistar mais mercado, é ampliar mercado, ampliar a base de usuários, conquistar novos clientes? Pode ser um objetivo. Outro objetivo pode ser ter um preço maximizador de lucro, tá? Onde eu quero trabalhar com as maiores margens. Eu quero um preço que traduza a qualidade, ou que dê exclusividade ao meu produto. É uma possibilidade. Ou não, eu quero um preço de acesso para adquirir novos clientes e depois eu rentabilizar esses clientes de uma forma diferente. Preço é estratégia, gente, antes de fazer qualquer compra. Então, primeira coisa, defina e tenha muito claro o que você quer com o seu preço. Isso definido, aí a gente tem muito a fazer para chegar no nosso preço ideal para atingir esse objetivo. Tá? Preço, a gente trabalha sempre com os 3 pilares do preço: cliente, concorrente e custo. Tá? O cliente é o meu teto de preço. Meu preço máximo possível é o preço que o cliente está disposto a pagar. Na hora que eu estourar essa barreira, eu não tiver mais ninguém disposto a pagar aquilo pelo meu produto, meu preço está fora de mercado. Eu não alcancei meu objetivo. E cliente, ele sempre faz a balança custo, valor. Tá? Esse é um ponto mais importante. Se o meu cliente entende que o meu valor está aqui, tá? Que eu entrego muito valor e meu preço está aqui embaixo e meu produto está barato, para ele está ótimo e ele compra. Se ele entende que meu valor está aqui, mas meu preço está aqui, o meu preço está acima do valor entregue, ele não compra. Tá? Eu não estou falando de preço absoluto. Tá? Um exemplo muito fácil é a gente pensar em carro. Um carro de 100 mil, é caro ou barato? Tá? Se eu estiver pensando num Gol, é muito caro. Quer dizer, é um carro com valor. Aqui ele me entrega esse valor e 100 mil não vale. Tá? Esse preço não vale. Mas se eu estiver pensando numa Ferrari zerada, 100 mil é muito barato para essa Ferrari. Tá? Então, o valor absoluto, ele é um dado, né? O preço absoluto do meu produto. E aí, o que vai fazer ele ficar barato ou não é o meu valor. Se o meu valor estiver acima dele, o cliente topa comprar. Tá? E aí, isso entendido, a gente vai para o segundo C, que é o do concorrente. O concorrente está disputando o mesmo mercado com a gente, os mesmos clientes, e quando o cliente decide comprar um determinado produto, ele vai comparar. Tá? Ele vai comparar preço, sim, e vai comparar valor. Tá? Quando a gente pergunta para o nosso cliente o que ele mais quer, ele sempre quer preço, mas isso não é verdade. Tanto é que se a gente tiver um preço mais barato do nosso concorrente e ele perceber um valor maior no nosso concorrente, que tem um preço mais caro em valores absolutos, ele vai comprar do concorrente sem a menor dúvida. Tá? Então são coisas para a gente entender. E aí, concorrente, a gente precisa entender, obviamente, o preço de tabela, o preço oficial dele, a política de desconto, a política de parcelamento, de crédito, tudo isso que leva o cliente a decidir pela compra. Tá? E a gente precisa entender também o valor entregue, como é que o cliente está entregando valor para o nosso cliente, né? Como é que o concorrente entrega esse valor. E aí então, e só então, nós conseguimos chegar no custo. Tá? 1, 2, terceiro C. Tá? No custo, se o cliente é meu teto, o custo é meu piso. Tá? Salvo exceções, uma liquidação, uma entrada de mercado muito agressiva, eu não opero abaixo do meu custo. Tá? O meu custo, então, é meu preço mínimo de venda, onde uma venda não vai me gerar prejuízo, então eu não vou pagar para vender.
E aí, a dinâmica do custo, a gente tem que separar muito bem. Os custos variáveis, os custos incrementais, quer dizer, aqueles custos que só ocorrem por conta daquela venda, tá? E os custos fixos. A gente tem que separar essa história, porque na venda a gente tem que olhar muito para o nosso custo variável, para o nosso custo incremental daquela venda. E aí isso sim vai gerar a nossa margem da venda. Só que eu não estou falando só da mercadoria, né? Para quem trabalha com produto, obviamente tem mercadoria, mas a gente tem frete, a gente tem embalagem, a gente tem tarifa de cartão, a gente tem comissão de vendedor, tá? A gente tem substituição tributária, tudo isso compõe, tá, o custo incremental daquela venda. Essa é a dinâmica. E aí a diferença entre o preço e esse custo vira a nossa margem de contribuição. E aí, basicamente, a gente tem que tentar maximizar a margem de contribuição e ela vai ser capaz de pagar o custo fixo. Essa parte das contas realmente é bem mais complexo. O ideal é que eu vá para quadro. Eu estou aqui mais uma vez no café aguardando um cliente chegar. Quando eu estiver no escritório, enfim, eu gravo depois um vídeo entrando na parte de custo, tá? Fazendo conta, para a gente brincar de fazer conta mesmo. Mas aí vai ser um papo para um próximo momento. Mas eu queria deixar claro essa mensagem de hoje, que primeira coisa é o meu objetivo com o preço, e aí depois sim eu tenho que equilibrar os 3 Cs, né? Os 3 pilares do meu preço: cliente, custo e concorrente. Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não se inscreveu na minha lista VIP, se inscreve, que aí você vai continuar recebendo esse conteúdo e vai me perguntando. Lá você vai receber um e-mail meu, você me responde e eu tiro suas dúvidas, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.